E se a gente tentar simplificar a nutrição? Hoje eu tô com uma convidada poderosa aqui comigo, a Bia Campana, para a gente bater um papo complexo, mas também muito simples, sobre a nutrição hoje em dia. E antes de escutar a nossa conversa, manda esse episódio e todos os outros também para todo mundo que você gosta e até para quem você acha que precisa ouvir, mesmo que você não goste. Lá nas nossas redes. Então estamos no Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, @se a gente tentar. E vamos embora comigo com a Bia simplificar a nutrição. Bia, Vamos lá. se apresente para os nossos ouvintes. Ai, que responsabilidade estar aqui. Imagina. Mas eu gostei muito do convite. Eu sou a Bia Campana, sou atualmente estudante de nutrição do último ano, prestes a me formar. Mas também sou muitas outras coisas. Eu falo que às vezes eu sou a Barbie Profissões. Ai, amo. Tá? Porque eu já fui professora, crossfiteira, corredora, meia maratonista, aquelas coisas, né? Eu tô sempre, eu acho que eu faço jus ao nome desse podcast. Eu tô sempre tentando alguma coisa. E eu tô muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho, assim, do que eu acredito que é a nutrição hoje em dia e um pouco do que eu tento trazer para as minhas redes sociais, que eu tento trazer, né, próximo a mim para que as pessoas entendam o meu papel na nutrição desde agora, assim, desde sendo estudante. Então eu acho que a ideia é essa. Maravilhosa. E eu fico muito feliz de ouvir alguém que tá ainda na faculdade com esse propósito tão latente, né, de querer fazer uma nutrição diferente, mesmo a gente entendendo também que é a nutrição que deveria ser. Me conta um pouquinho de onde veio esse incômodo, talvez, de querer se posicionar mais, ainda agora jovem, entre aspas, dentro da área da nutrição, né? Então não espera aquele marco do me formei agora. Sim. Né? Como que foi um pouco desse desbravar, nessa tentativa de simplificar a nutrição para você, o que te incomodava nela? Bom, eu acho que tudo começou assim, né? Eu sempre fui uma usuária das redes sociais muito frequente, né? Eu acho que as redes sociais, se a gente usa certo, dá pra gente conquistar coisas bem legais, né? E uma coisa que me incomodou muito desde o início da faculdade, assim, foi a maneira que as pessoas propagavam a nutrição como uma coisa muito simplista relacionada à falta de vontade, à disciplina, né? Então as pessoas não têm resultados porque elas não têm disciplina, porque elas não têm força de vontade, elas precisam tentar para conseguir ter o resultado, como se bastasse, né? E eu comecei assim, isso começou a me trazer uma coceira, assim, essa coisa do não, eu preciso falar minha opinião também. E eu acho que nutrição é muito mais que isso, sabe? Eu acho que a alimentação, ela pode ser tão linda, assim, se a gente entende o jeito que o nosso corpo funciona e o que o nosso corpo precisa e aprender a ouvir os sinais que o nosso corpo está enviando pra gente, assim. Então eu passei a criar conteúdos que inicialmente eram mais assim, coisas que eu compartilhava sobre a minha vida na academia e tudo mais. Eu até tive um perfil antes de começar a faculdade, que era um perfil mais daqueles fitness, assim, que era mais voltado a exercício físico. Só que aí eu comecei a perceber, tá? Eu tô falando de assuntos que não são a minha área, tipo exercício e tudo mais, e eu falei, não, eu vou pra minha área, vou falar sobre alimentação, falar sobre nutrição, logo que eu comecei a faculdade, né? E aí eu acabei atraindo muitos alunos de nutrição pro meu perfil, tanto que em uma das redes sociais eu tenho muitos alunos que me seguem e gostam que eu fale sobre bioquímica, sobre matérias mesmo da faculdade. Só que eu comecei a sentir uma necessidade de trazer esses conteúdos de uma maneira mais lúdica. E assim, né, meus anos de professora... Quero saber disso. Pois é, professora de quê? Como que foram foi? 10 anos sendo professora de criança. Tá de sacanagem. Exatamente. 10 anos sendo professora. 10 anos sendo professora? 10 anos sendo professora. Então vocês fazem a conta aí de quantos anos eu tenho, tá? Tô ficando um pouco chocada. Pois é. Mas eu trabalhei 10 anos na área da educação. Que legal. E eu comecei muito nova, tá? Então eu vou te ajudar aí, pra você não ficar preocupado. Eu comecei a dar aula com 17 anos. Eu comecei a dar aula no meu curso de inglês, assim, onde eu estudava. Legal. E foi uma coisa que começou lá no 3º ano do ensino médio, acabei entrando nisso. E eu tava ali naquele ano meio sem saber o que fazer, sabe? Eu sempre quis ser dentista. Uau!
Esse era o meu sonho, eu queria ser dentista. E quando eu cheguei no terceiro ano do médio, meio que foi passando essa vontade e eu fiquei meio perdida do que eu ia fazer. Aí eu acabei entrando para esse curso, né, para ser professora de inglês, e aí eu gostei e falei, quer saber, eu vou fazer letras. E aí depois de um tempo eu entrei na faculdade de letras, me formei e fui dando aula, assim. E todos esses anos que eu dei aula e fui professora, principalmente de crianças, né, porque eu trabalhava com um público ali de 8 a 10 anos, sempre me trouxe muito essa coisa da ludicidade, né? De você ensinar uma coisa que eles precisam aprender de uma forma fácil de entender. E eu acho que isso não vale só para crianças, né? Isso vale para adultos também. O adulto, ele precisa minimamente se conectar com aquele conteúdo para que ele compreenda. Então eu trouxe isso um pouco para as redes sociais, né? Com os alunos de nutrição, essa coisa da explicação um pouco mais elaborada, assim, dando exemplos, falando, teve uns vídeos que eu fiz, por exemplo, falando sobre diabetes, né? Imagina que tem um guardinha lá no seu organismo. Então, eu fui explicando dessa forma e as pessoas foram curtindo. E aí eu fui trazendo também outras visões, assim, sempre tentando me comunicar com a maior parte das pessoas, né? Porque eu não queria ficar só restrita ao público também de alunos de nutrição, porque eu tenho, né, intenção de trabalhar como nutricionista e eu quero trazer pessoas que também sejam leigas no assunto e aproximá-las do que é a nutrição que eu acredito, né? Que é essa nutrição simplificada que a gente falou, que a gente vê muito assim nas redes sociais hoje em dia, né? Que tem os extremos. Ou as pessoas que acreditam que você pode comer qualquer coisa e as pessoas que acreditam que você não pode comer nada, né? E ambos ficam naquela guerra e aí a pessoa que está assistindo tudo aquilo, ela não entende nada, né? O que eu tenho que fazer? O que eu como? Né? Então, ela fica totalmente perdida e eu acho que o meu intuito foi esse desde o início, assim, tentar simplificar isso para as pessoas, trazendo conteúdo, obviamente, embasado em ciência, né? Porque é o que eu acredito ser certo, então não basta eu trazer a minha opinião, eu tenho que trazer a minha opinião embasada em algo, né? Sendo uma profissional da saúde. E essa vontade, desde agora, desde a época da faculdade, eu acho que é porque é uma coisa que muitos alunos, inclusive da nutrição, se preocupam, né? Eles acham que o nutricionista tem que ser blogueiro, né? Existe muito essa ideia, assim, hoje em dia, enraizada, e muitos alunos já ficam desesperados desde a época da faculdade, pensando, nossa, mas eu não gosto de redes sociais, eu não gosto de aparecer, como que eu vou fazer? E eu sempre falo para muitas pessoas, assim, não é uma premissa, né? Você não precisa aparecer, você não precisa produzir conteúdo para você ser um profissional de sucesso. Eu acho que basta você saber se comunicar, você saber fazer a diferença na vida das pessoas, que as pessoas vão te indicar para outras e vai indo, né? Então, eu acho que essa parte da comunicação, ela é um pouco, assim, enraizada em mim, porque eu acho que eu tenho essa coisa da professora dentro de mim, querendo ou não, que ainda existe, né? E que eu gosto muito de ensinar as coisas para as pessoas, então eu acho que as redes sociais entram nisso, assim. Mas é isso, basicamente. Eu acho que as redes me trazem esse espaço de eu poder tentar simplificar de alguma forma a alimentação para a maior parte das pessoas. E como que você chegou na nutrição em si? Pois é. Eu era professora, como eu falei, né? E época de pandemia, né? Foi muito caótica, assim, para mim. Na época da pandemia, eu dava aula para educação infantil. Então, você imagina o que era crianças de 5 anos de idade na câmera e eu lá tentando me virar em 3.000 pessoas para fazer aquela criança engajar em meia hora de aula online. E eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, assim, para mim. Foi quando eu olhei e falei, tá, talvez eu queira fazer outra coisa da vida, eu quero ter um plano B, sabe? Só que eu não fazia ideia do que eu sabia fazer além de ser professora. Porque, como eu falei, né, eu comecei a dar aula com 17 anos, eu só tinha tido esse emprego. Eu só fui professora a vida inteira. Então, eu estava já ali casada, já estava morando aqui em Ribeirão, porque, inclusive, eu sou de São Paulo, né? Então, eu e meu marido, a gente veio morar aqui. E aí eu falei, nossa, o que eu faço agora, né? Porque eu não tinha muita escolha.
eu não tinha muito campo ali para ir com letras, porque eu tinha feito licenciatura, então a licenciatura, querendo ou não, te habilita só para dar aula mesmo. E aí eu fiquei por um período bem perdida, assim, sabe? Fazendo aqueles testes vocacionais de site da internet, pensando o que eu sou boa em fazer. Aí dava assim, professora. E aí no teste vocacional eu falava, nossa, que bom. E aí eu acabei, assim, deixando um pouco de lado. Falei, não, vou pensar no que eu gosto de fazer e tudo mais. Só que acabou a pandemia e eu passei, né, por um período ali na pandemia de muito estresse, a mudança de rotina em geral, eu acho que todo mundo passou por isso, né? E quando a pandemia ali foi chegando ao fim, eu me vi num corpo que eu nunca tinha tido, né? Eu estava ali num certo grau de sobrepeso. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu preciso buscar uma profissional para me ajudar, porque eu não fazia ideia, assim, de o que era uma alimentação saudável, uma alimentação minimamente boa para minha saúde, né? E aí eu busquei uma nutricionista, eu nunca tinha ido, e eu adorei, assim, eu lembro que eu cheguei na consulta, eu adorei, eu cheguei na consulta e eu falei, nossa, que trabalho legal. Ai, que alívio, sério. Eu falei, nossa, você acha que eu quero fazer isso da minha vida? Falei, nossa, ela fica ali, sabe, conversando com a pessoa e falando de comida. Eu falei, gente, eu amo comer. Eu quero fazer isso, quero falar de comida e tal. Aí depois de um tempo, em 2023, eu decidi entrar na faculdade. E obviamente, né, que foi uma decisão, eu acho que muito corajosa da minha parte, porque eu já estava ali, casada, CLT, trabalhava o dia inteiro, e aí eu fui me sujeitar a sentar numa sala de aula, depois de tanto tempo, à noite, né, no período noturno, e assim, o trabalho de professor não é um trabalho que você vai lá, acaba o expediente, você desliga tudo e você vai embora, né, pelo contrário, o professor trabalha mais em casa do que na sala de aula, muitas vezes, né, então foram anos, na verdade, né? Os anos todos que eu estive na faculdade, eu estive trabalhando como professora. Então, eu ficava ali, né? Eram os turnos, era a Barbie Profissões, como eu falei. Uma hora eu era professora, outra hora eu era estudante, aí eu comecei os estágios, e aí foi ficando uma loucura, e aí esse ano eu falei, tá, eu não tô conseguindo equilibrar todos os pratinhos, eu vou precisar tirar um pratinho que era muito importante para mim, mas eu falei, eu preciso fazer isso até para eu conseguir fazer essa transição de carreira e conseguir me dedicar a essa nova profissão, né? Então, esse ano eu decidi abrir mão das aulas, eu saí da escola na qual eu trabalhava e foi muito difícil, assim, as crianças ficaram muito tristes, né? Porque eu comecei o ano com elas, só que aí eu fui vendo que não ia dar, né? Porque eu tava com uma carga horária de trabalho muito grande, fora a demanda que eu tinha em casa, fora estágios, fora tudo. Eu entrei para pesquisa também na USP, então legal, foi parabéns. assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu falei, não, é uma parte que eu vou precisar desligar para eu conseguir seguir para essa nova fase da minha vida, né? Então agora eu tô aí no último ano da faculdade, me dedicando aos estágios, me dedicando à pesquisa, que era um sonho que eu tinha assim também. Então tem sido muito bom viver tudo isso. Tem sido muito bom ser só estudante, né? Porque ser CLT, né, gente, ninguém merece. Mas assim, tem sido muito bom, tem sido desafiador. Eu sinto medo todos os dias, né? Mas eu acho que o medo faz parte de todo o processo. E é isso, basicamente. Eu amei e eu acho tão bonito, assim, te ouvir falar, porque você começa a sua história trazendo que você é professora, nascida e criada dentro da sala de aula, é bem isso, né? E quando você se questiona, a única coisa que eu sei fazer é isso, na verdade é a coisa que você carrega, que você sempre vai fazer. Então, que é o que a gente vê hoje, né? Que mesmo com a nutrição, o que você tem de mais potente e o seu diferencial é ser professora, né? Que é uma coisa que a gente tem quantos alunos de nutrição por aí no Brasil? E cada um, a partir das próprias experiências, vai conseguir trazer para a nutrição esse outro olhar, essa outra postura, esse outro posicionamento.
E isso vai fazendo com que a gente se diferencie, né? Que é exatamente o contrário do que a gente vê nas redes sociais hoje, né? Todo mundo tá igual. É. Se você não segue a trend X, você tá fora. Se você não é o nutricionista que posta o seu café da manhã, você tá Sim. fora. Né? Tinha até uma trend literalmente que é não sei o que, você tá fora, né? Então, isso também é um ponto importante pra gente pensar, porque o seu diferencial é exatamente o que te formou e o que te fez chegar onde você tá hoje. Que é educar, que é ensinar. E eu adoro quando você fala sobre essa parte do lúdico. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa muito lúdica porque eu tenho muita dificuldade de entender. Não entender a vida, né, gente? Eu entendo às vezes. Às vezes, Às nem vezes. sempre. Mas de entender, por exemplo, eu sinto que a faculdade, ela é muito complexa. E que bom que ela é. A gente precisa se formar dentro desse grau de complexidade, senão todo mundo sairia super raso. Sim. Mas, quando a gente chega para uma pessoa que às vezes tem um nível de escolaridade que ele só fez o ensino fundamental, como é que eu vou conseguir explicar para aquela pessoa que ela precisa cuidar da saúde dela? Exatamente. E aí, às vezes, eu tô lidando com uma criança ou uma adolescente que tá no TikTok todos os dias, 3 horas por dia. Como é que eu vou conseguir me comunicar com aquela menina, sendo que tudo que ela vê é a linguagem que tá no TikTok? Então, a gente precisa trazer esse lúdico e esse linguajar que as pessoas estão usando hoje também, porque é o que chega nelas. E é como a gente vai conseguir chegar nelas. Mas, por muitas vezes, fui muito mal interpretada ou até mesmo julgada pelo fato de ser lúdica demais. O que eu quero dizer é, você não sabe muita coisa. Você tá ali pegando um exemplo aleatório só pra fazer sentido, mas no fundo, você sabe. Só porque usou um vocabulário menos robusto, Exatamente. tudo mais, né? E eu amei que você falou isso, assim, né? Eu sempre me baseio nas referências, né? Em literatura, em ciência, em evidência. Sim. Não significa que por algo ser lúdico, ele não é baseado na literatura, na ciência, nas evidências. E como que você sente que é trabalhar com isso? Então, de pegar uma linguagem como a dos artigos científicos, que é absolutamente complexa e que pode ser muitas vezes tendenciosa. Se você lê o artigo, a depender de como você lê ali, você pode entender uma outra parada. Para transformar isso no lúdico, assim, como que é esse processo para você? E como que você acha que as pessoas, elas também recebem essa informação? Você já teve comentários ou relatos, por exemplo, da pessoa falando, nossa, agora eu entendi, ao mesmo tempo em que teve uma coisa de, tá, mas, nossa, parece que você tá inventando uma historinha aí pra mim. Como que é isso? Assim? Eu acho que a partir do momento que a gente decide expor a nossa opinião pro mundo, a gente precisa aceitar que parte desse mundo não vai concordar com a gente. Independente se a gente tenha usado referências científicas, se a gente prove para a pessoa na frente dela que aquilo é aquilo, que azul é azul, a pessoa vai falar, não é. Né? Então, verde. exatamente. Então, é isso, assim, eu acho que a partir do momento que a gente decide se expor e que a gente decide mostrar para as pessoas aquilo que a gente sabe, a gente tá vulnerável a isso, né? Mas assim, por incrível que pareça, eu tenho atraído um público para as minhas redes que é muito... Eu acho que eu fui filtrando muito bem assim as pessoas que chegam até o meu perfil, porque são pessoas que realmente compartilham dessa mesma visão que eu, né? Então, isso é um feedback constante que eu recebo, assim, às vezes explicar uma coisa, um conteúdo da faculdade, por exemplo, né? Em uma das minhas redes que eu produzia um pouco mais de conteúdo para estudantes em si, de alunos virem até mim e falar, nossa, foi a primeira vez que eu entendi esse conteúdo da faculdade, né? E tá relacionado exatamente com o que você falou. Nem todo mundo vai chegar na faculdade com o mesmo grau de conhecimento, né? E isso aconteceu comigo. Assim, eu não tive uma formação em escola particular, eu estudei em escola pública a vida inteira. Eu tive uma formação defasada. Eu lembro que, por exemplo, o meu terceiro ano do ensino médio foi um ano de greve. Então, eu quase não tive aula no terceiro ano.
teve um período ali do ano que eu não tive aula. Então, assim, cada um chega, né? Isso é pra tudo na vida, na verdade, tá, gente? Cada um vai chegar em certo lugar tendo o seu background, tendo aquilo que já viveu e aquilo que experienciou na vida, né? Então, as pessoas chegam em lugares diferentes na faculdade, né? E eu acho que poder trazer isso para as redes e você ver um aluno que às vezes não está entendendo o vocabulário da faculdade, não está entendendo a explicação do professor, porque o professor começa de um ponto que ele acha que o aluno já deveria estar e ele não está, e o aluno fala, pô, ela voltou de um jeito simples e ela me explicou a mesma coisa de uma outra forma que eu entendi, né? Então eu acho que eu dei muita sorte também, assim, você conhece as minhas professoras da faculdade. Maravilhosa. Que elas são maravilhosas também e são pessoas que sempre trazem isso, né? E eu acho que é o que eu falei no início, a gente não tem que achar que só porque a gente é adulto que a gente não é merecedor dessa ludicidade ou que a gente não é merecedor de fazer as coisas por prazer, né? Se divertir com as coisas. Eu acho que esse é um ponto também que eu tenho visto, assim, na nutrição, né? Que as pessoas têm usado muito esse discurso. Você é adulto, você tem que fazer porque você é adulto, né? Ah, isso me tira a paciência. Mas assim, só porque eu sou adulto, eu não tenho sentimentos, eu não posso sentir prazer a comer alguma coisa, eu não sofro, exatamente. Então, assim, é um tipo de discurso, né, que menospreza quem a gente é e o momento que a gente está na vida, né? E aí eu acho que isso vai acarretando vários outros problemas depois na vida da pessoa. E a gente precisa, querendo ou não, abraçar essa criança interior que mora na gente e falar, tá tudo bem, né? Tá tudo bem você querer comer alguma coisa que remete à sua infância, ao momento que você viveu lá. Não é porque você é adulto que você não pode viver isso, né? Então eu acho que é isso que eu tento trazer, assim, né? De que tá tudo bem se você não conseguir. Tá tudo bem se você não tiver a determinação que estão falando para você ter, se você não acordar 4 horas da manhã todo dia para correr 10 quilômetros na rua, tá tudo bem, né? Cada um tá partindo, igual eu falei, daquele momento diferente, né? A gente não pode pegar um recorte da internet e achar que aquilo é a realidade absoluta para todo mundo. Então, é isso, né? Quando a gente produz conteúdo, a gente está suscetível a pessoas que vivem nessa bolha compartilharem a opinião delas e não concordarem com a gente, falarem, não, eu não acho que você tá falando isso, eu acho que quem come mal porque quer mesmo. E tá tudo bem, entendeu? A pessoa tá partindo pelo ponto de visão dela e eu não vou discutir, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar discutindo nas redes sociais e falando, meu Deus, né? Eu acho que todo mundo tem espaço para expor sua opinião, desde que seja respeitoso com o outro, né? Desde que não vá ferir os direitos humanos. E é isso, assim, né? Então, basicamente... E eu sinto que a internet hoje, principalmente a rede social, Instagram, TikTok, tá muito poluída de uma nutrição complicada. Então, a gente tá vendo conceitos e aspectos sobre nutrição, sobre a relação com a comida, complicados. Uma coisa que você fala, não, gente, calma. Como assim eu tenho que fazer isso? E do teu ponto de vista, Bia, quem que você acha que se beneficia com isso, assim, né? Porque em algum lugar essa nutrição complicada ressurgiu. Ou surgiu, enfim. Mas eu sinto que às vezes me contamina enquanto consumidora de conteúdo, de forma geral, mas me contamina enquanto profissional. Porque para os profissionais a nutrição também está complicada nas redes sociais. Sim. Né? Mas quem é que está ali se beneficiando ou se aproveitando dessa nutrição complicada? Porque é muito difícil remar contra a maré. Isso eu acredito que você concorde comigo. Exatamente. Eu acho que assim, Lu, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que existem, na nutrição, né? Eu fui aprendendo isso ao longo dos anos da faculdade. Existem vários... A nutrição é um leque muito grande. Né? Existem várias vertentes da nutrição e cada vertente se comunica com um público diferente, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a nutrição de precisão, que é um tipo de nutrição que vai averiguar o seu gene para ver qual alimento conversa com aquele gene, entendeu? E assim, esse tipo de nutrição
é legal, é bacana, é incrível. Só que qual é a porcentagem de pessoas no nosso país, por exemplo, que tem acesso a esse tipo de nutrição? Que vão conseguir, por exemplo, fazer um exame genético para ter um resultado preciso e a gente entender exatamente, ó, o que que você tem que parar de comer ou comer até o fim da sua vida para você ter resultado X daqui a uns anos, né? Então, assim, o que eu fui aprendendo ao longo dos anos, que eu acho que foi o maior desafio para mim, assim, como estudante, era tentar me encaixar em algum lugar, sabe? Eu acho que como estudante a gente fica nessa, né? Eu entrei na faculdade com um pensamento assim, eu vou para nutrição esportiva. Tá, Como se todo fosse só mundo. uma opção, né? Como se fosse só essa opção. Aí eu falava, não, eu vou ser nutricionista do esporte, eu vou trabalhar com emagrecimento, hipertrofia, não sei o quê. Eu acho que todo mundo, né? 90% dos alunos entram na nutrição Eu entrei. pensando nisso. Se eu Então, tivesse ido por esse lugar, eu ia ser uma péssima exato. profissional. Exato. E aí, o que eu fui vendo ao longo dos anos tá, existe muito mais da nutrição do que só a nutrição esportiva. E a gente precisa entender quem são as pessoas que vão estar nesses tipos de nutrição, né? Porque é diferente quando a gente fala de saúde da mulher, quando a gente fala de esporte, assim, é uma coisa mais específica. Quando a gente fala de, sei lá, Vegetarianismo. vegetarianismo, exatamente. Eu acho que quando a gente fala sobre uma nutrição simplificada, é mais quando a gente está falando sobre comer aquilo que a gente fala que é comida de verdade, né? É aquele alimento que faz parte ali da cultura do nosso país, da nossa rotina, e como a gente pode usar isso para o benefício da nossa saúde, né? Que não necessariamente a gente precisa se encher de suplemento para ter uma saúde boa, né? Então, um dos vídeos recentes que eu fiz nas minhas redes foi sobre isso. Amo. Que eu falava sobre essa questão da suplementação, né? Que muitas vezes as pessoas que têm ali um alcance maior nas redes sociais têm alguns tipos de patrocínios e eles acabam divulgando produtos, né? E suplementos e tudo mais, como se aquilo fosse uma obrigatoriedade na vida da pessoa, né? E aí que entra o que você falou, do paciente que chega para o nutricionista falando, não, mas eu não tenho que tomar whey, eu não tenho que tomar creatina, eu não tenho que... E aí você fala, calma, né? Por quê? A rede social tá infestada disso, né? As empresas que patrocinam essas pessoas, elas estão ali vendendo a rodo, né? Então, ela dá um cupom ali de 10% pro influenciador, o influenciador fica feliz porque ele vai ganhando uns recebidos ali no mês, e ele vai falando, gente, vocês precisam tomar isso aqui, ó. Quem quer ter massa muscular tem que tomar isso aqui, né? E aí eu acho que pro nutricionista, como ele trabalha num âmbito muito menor, né? A gente tá falando de uma pessoa que tá ali, igual você falou, o tempo inteiro no celular da pessoa, tá o dia inteiro com ela ali. O nutricionista tá o quê? Uma vez por mês? Uma vez a cada 2 meses? Quem vai ter mais impacto na vida daquela pessoa, né? Então, a pessoa tá ali, ó, assistindo aquele influenciador todos os dias, falando sobre aquele suplemento. Ele vai levar em consideração o que aquela pessoa tá falando, né? Não tem jeito. E eu acho que o papel do nutricionista hoje nas redes sociais talvez seja esse, né? De desmistificar essas coisas e de falar, gente, o mundo não é essa bolha que vocês estão vivendo, não. Tem mais coisa além disso que a gente precisa levar em consideração, né? E o que você falaria, por exemplo, para alguém que gostaria de fazer um conteúdo sobre nutrição, um estudante ou um profissional que seja, mas para trazer o lúdico relacionado com essa noção de mundo, como que alguém parte desse lugar, assim? Porque eu percebo, até com colegas, que é muito desafiador ser lúdico, é muito desafiador comunicar-se com o outro. A gente fala nutricionês, eu já escutei uma paciente falando isso. Para de falar nutricionês. E aí, porque os nossos termos, aquilo que a gente bebe durante toda a faculdade, para nós é algo muito óbvio. Para mim é muito óbvio algumas coisas na nutrição, mas para o paciente é algo totalmente transformador. Sim. Uau, nem pensei em fazer isso se você não tivesse falado. Então, o que você falaria para ajudar alguém a sair desse lugar, assim, né? A dar um passinho do, tá, então eu vou me comunicar de uma forma mais
aberta, de uma forma mais universal. Vou tentar trabalhar um pouco mais com o lúdico. O que você diria, assim? Eu acho, partindo do, Pra ela tentar, do né? ponto, exatamente, partindo do ponto que eu falei, assim, né, que eu uso pra minha vida. Eu acho que é tentar se comunicar com aquela criança interior do seu paciente, né? Da mesma forma que a gente explicaria aquele conteúdo para uma criança, né? Então, assim, como eu posso pegar um conteúdo super complexo e ensinar para uma criança? Eu preciso que essa criança aprenda isso, né? Então, partindo do pressuposto, obviamente, não que as pessoas são infantilizadas, né? Uma coisa é você ser infantil, outra coisa é você se comunicar de uma forma mais fácil, né? Mas, assim, eu acho que talvez tentar essa forma de se comunicar que seja mais simplificada e pensando que dá para facilitar de alguma forma, né? Como que você explicaria isso para alguém que não é da área? Como que você falaria o que é uma proteína para uma criança, né? E eu acho que, por incrível que pareça, as pessoas ficam tão surpresas quando a gente dá uma explicação assim, que eu sei que tem muito medo envolvido, né? Às vezes dos profissionais, igual você falou, né? De ser descredibilizado, de tipo achar que, nossa, eu sou um profissional e eu vou ficar aqui fazendo desenho pro meu paciente, eu vou ficar explicando para ele de um jeito que... Mas assim, para ser acessível, né, para uma pessoa que não é da área, precisa ser assim, né? Às vezes você vai precisar fazer um esboço na frente da pessoa, né? Então, eu acho que é isso, assim, basicamente, tentar explicar de uma forma o mais simplista possível, como se fosse um conteúdo para uma criança, assim, né? Que não é porque você está explicando de um jeito fácil que não está sendo explicado, né? É isso. E humaniza também e cria vínculo. E eu acho que isso é o mais potente pra gente fazer com que a mensagem seja entregue do jeito que a gente intenciona essa mensagem também, né? Exatamente. Então, muito nas redes sociais é o que a gente busca, a identificação com as pessoas. As pessoas... Eu li um conteúdo recente nas redes sociais que era o seguinte: as pessoas, elas querem sentir que você está vendo o que elas sentem e vendo o que elas pensam. Exato. Elas querem ser vistas nas redes sociais e isso nunca foi tão óbvio pra mim, porque afinal de contas a rede social sempre foi uma rede pra você pôr as suas fotos. Só que as pessoas querem algo do tipo assim: eu sei que você passa por tal coisa, eu sei que é difícil pra você parar de comer quando tem uma perda de controle. E aí ela se sente ali conectada com você, né? Sim. Eu gostei muito quando você trouxe isso, né? Pensa em uma criança e como você explicaria aquilo para uma criança, né? Isso de forma alguma descredibiliza nenhum profissional. E aí, eu acho muito importante também a gente se nutrir de referências positivas para isso. Falando em referências, assim, quem são suas referências nesse sentido? Para trazer não só do seu background de professora, né? Porque eu tenho certeza que tiveram várias pessoas que te ajudaram nesse processo, nessa trajetória toda. Mas quem são suas referências hoje, quando a gente coloca no ponto de vista do... Cara, eu quero trazer uma nutrição assim, ou eu quero chegar naquele lugar falando daquele jeito, me posicionando daquele jeito, assim. Quais seriam as suas tentativas de futuro? Isso que eu quero, sabe? Tá. Curiosa Primeiro, e audaciosa eu fui. Referências. Nossa, eu tenho... eu acho que assim, quando a gente fala sobre referências nas redes sociais, hoje em dia, quem não conhece Mari Krieger, né? Ai, eu amo ela. Gente, ela Vamos basicamente... profetizar ela vir aqui um dia. Vai dar certo. Mari, eu me visto do que você quiser. Você vai ter que se vestir de estômago, de qualquer coisa, assim. Cara, um alho poró aqui. Exato. Mas olha, eu acho que ela trouxe essa coisa da ciência, né? Descomplicada. A coisa da ciência acessível, né? De trazer informação para as pessoas sobre assuntos extremamente relevantes para a nossa saúde, de um modo geral, de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, ela é a prova viva de que, se você entrar no perfil dela, não são crianças que seguem a Mari Krieger, são adultos. Só que ela se veste de cérebro, ela se veste de estômago, de air fryer. Então, assim, isso é a prova do que a gente estava falando agora, que a ludicidade, ela faz parte da nossa vida. A gente não pode deixar de ter ludicidade só porque a gente é adulto, né? Então,
Eu acho que ela é uma das minhas maiores inspirações, assim, para criação de conteúdo. Maravilhoso. Eu não tenho a audácia dela de me vestir de uma coisa para fazer um vídeo. Eu acho que eu não cheguei a esse ponto. Mas eu acho incrível, assim, a maneira que ela se comunica e a maneira que ela traz o conhecimento dela, também muito embasado sempre. Então, eu acho que ela é uma referência muito potente para mim. Amei. E eu até tinha anotado uma pergunta aqui, porque foi uma coisa que rolou num grupo de nutrição do WhatsApp que eu tenho com as minhas amigas, enfim, que era um vídeo de uma menina reagindo a vídeos de profissionais da saúde banalizando alguns conceitos, algumas questões. Eu não sei se você já chegou a ver. Não. Porque, por exemplo, o que você traz da Mari, maravilhosa, impecável, é que ela simplifica mesmo. É. Mas hoje, você acredita que existe uma linha tênue entre essa simplicidade, simplificar os termos e as coisas, e a banalização? Então, Sim. sabe aqueles conteúdos muito irônicos, sabe? Aquela coisa mais escrachada, e aí a Sim. pessoa, não igual a Mari que se veste de estômago porque tem ali um lúdico, mas a pessoa, ela se coloca ali num papel, ou tem um papel, quase como se fosse de constrangimento mesmo, né? Eu vejo muito isso relacionado a aspectos gordofóbicos. Sim. Isso me fere muito, assim, porque são profissionais da saúde que têm feito isso. Sim. Você consegue perceber essa diferença, essa linha tênue, aonde mora essa linha tênue entre simplificar um conhecimento, um conteúdo e banalizar aquilo? Até do seu ponto de vista de professora? Eu acho que isso entra muito na diferença, assim, no motivo pelo qual a pessoa está criando conteúdo, né? Tem gente que vai querer criar conteúdo para viralizar e tem gente que vai querer criar conteúdo para comunicar. Então são duas coisas diferentes, né? Então eu vejo muito isso, assim, se o intuito do profissional é só viralizar, ele não se importa o tipo de informação que ele está propagando, o tipo de seguidor que ele está ganhando, né? Porque quando a gente fala de redes sociais, não é só chegar qualquer tipo de pessoa, chegar robô te seguindo lá, né? A gente quer seguidores que minimamente interajam com a gente, que compartilhem das mesmas ideias. Então eu acho que o profissional que ele entra nas redes sociais com o intuito de virar famoso a qualquer custo, ele acaba levando para esse lado muitas vezes do banal, né? Então acaba perdendo o que a gente falou, da credibilidade do profissional, Sim. né? De que passa a ser uma pessoa que não é de confiança e acaba virando, assim, alguém que não é uma referência naquilo, porque as pessoas perderam respeito pela pessoa, né? Então, eu acho que tem muito, né? Na nutrição, principalmente, nós temos pessoas que são nutricionistas e também que não são, né? Então é importante a gente falar sobre Tem isso esse também. detalhe. Porque temos pessoas que fazem conteúdo de nutrição sem serem da área de nutrição, né? Sem nunca terem pisado numa sala de aula para estudar nutrição, mas que enchem a boca para falar sobre isso, Falam né? com veemência. Falam com certeza, assim. Então, isso também é uma coisa que está muito presente nas redes sociais e eu acho que é uma luta também dos nutricionistas que tentam, de alguma forma, o tempo inteiro falar para o paciente, não é isso. Releva essa informação, não é. Respira. Né? Porque é isso, assim, muita gente que nunca estudou acaba indo lá falar sobre assuntos que não faz a menor ideia, porque viveu aquilo e acha que o ponto de vista dela é o único ponto de vista que existe, né? Então, a pessoa se coloca como régua e acaba por aí, né? E, infelizmente, pra gente terminar esse episódio, eu ficaria aqui, Passou gente, muito rápido. o dia inteiro falando Exato. com a Bia. Porque eu acho que não só por ser um tema que me chama muito, né, que me cutuca muito enquanto profissional, eu acho que é um tema que precisa ser cada vez mais discutido. A gente precisa tirar esse tapete, chacoalhar ele e sair toda essa poeira, porque a gente precisa falar sobre a nutrição de um jeito simples, a gente precisa falar sobre os problemas que existem na nutrição, os problemas que existem na nutrição nas redes sociais. A gente precisa se ajudar enquanto profissionais. Quando você falou assim, eu fui numa nutricionista, né, na pandemia, eu tava assim,
pelo amor de Deus, que ela me diga que foi uma profissional boa. Porque eu tô cansada de Sim. receber paciente que só me traz nutricionista que fez, assim, um caos na vida da pessoa. Com condutas completamente equivocadas, Sim. sabe, agressivas. Então, assim, é muito especial ter você aqui pra falar sobre isso. Que bom. O que você diria pra alguém que tá ouvindo aqui a gente agora, que é estudante de nutrição ou é profissional da saúde, que tá meio com essa coisa de será que eu vou pras redes sociais? Eu queria conseguir trazer um conteúdo, mas eu tenho dificuldade. Eu quero ser mais lúdico, mas eu tenho medo. Eu quero pegar as referências que eu vivi da minha vida, as coisas que eu tenho, da minha bagagem e colocar na nutrição para poder fazer uma nutrição diferente, sendo a sua identidade dentro da nutrição. Para que essa pessoa tente. O que você falaria para essa pessoa? E você pode falar para a pessoa mesmo. Certo. Bom, eu acho que primeiro de tudo é pensar no seu objetivo em usar as redes sociais, né? Como eu falei, se a gente for usar só por viralização, só por, eu quero ser famoso, eu acho que esse não é o intuito, né? Eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente não tem que estar nas redes sociais só por fama, né? Eu acho que tem outras coisas que a gente pode fazer para ser famoso hoje em dia. Mas assim, eu acho que não ter medo de ser você, né? De mostrar quem você realmente é, não tentar se passar por alguma pessoa que você não é, porque isso a gente também vê muito, umas pessoas que nas redes sociais são uma coisa e aí pessoalmente a pessoa é totalmente diferente, né? Então eu acho que as pessoas certas vão chegar até você, você sendo quem você é, né? Então você tendo a sua essência, você comunicando da forma que você sabe. Eu acho que as críticas elas sempre vão existir, né? Hoje com as redes sociais a gente é muito mais exposto às críticas do que a gente era no passado, né? Porque o nosso núcleo era muito menor e hoje em dia a gente abre para o mundo. Mas eu acho que se a gente se comunicar com responsabilidade, né? Se embasando, como eu falei, em ciência, em conteúdo que realmente visa a melhora da saúde através da alimentação, a gente consegue fazer isso do nosso jeito, assim, com a nossa essência, com o nosso toque, eu acho que é bem possível. Ai, que lindo. Acho tão precioso, tão lindo. E aí, pra finalizar, vamos pro nosso bate-bola. Ai, tô nervosa. Eu também, que eu amo essa parte. Você vai me responder a primeira coisa que vier na sua cabeça nessas perguntas, mas eu acho que o nosso papo foi muito potente e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo a gente agora, elas de fato se mobilizem pra tentar, sabe? E tentar. Pensando em todas as suas tentativas. Um medo que valeu a pena. Eu acho que ter começado uma faculdade de novo, né, ter me colocado nessa posição de estudante depois de tanto tempo e voltar a estudar e tentar uma nova profissão, eu acho que foi um medo que eu tinha, mas que valeu muito a pena e tem valido muito a pena todos os dias. Que linda, bem. Um não importante. Nossa, eu acho que foram muitos nãos na minha vida. Eu sempre fui uma jovem, né, muito sonhadora. Eu fui uma adolescente que tinha vários sonhos e eram sonhos muito grandes, assim. Eu queria morar fora, eu queria fazer várias coisas que não aconteceram, né? Mas eu acho que foram aqueles nãos que precisavam ter acontecido naquele momento para que eu chegasse aonde eu estou agora, né? Então eu acho que se as coisas tivessem acontecido naquele momento, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Então eu acho que é um combo de nãos que aconteceram na minha vida, mas que me moldaram de alguma forma e fizeram que eu me tornasse quem eu sou hoje. Amém. Um sim que mudou tudo. Ter vindo para Ribeirão Preto com meu marido. Ele me fez a proposta de vir para uma cidade que eu nunca tinha pisado na minha vida. E isso foi em 2020. A gente mudou para Ribeirão um mês antes da pandemia. Mentira. Então você imagina, a gente nunca tinha morado juntos. Uhum. Deu um mês, lockdown,
cidade fecha, eu e meu marido presos dentro de casa 1 ano. Foi isso, assim, se não desse certo ali, não dava mais. Maravilhosos. Então, eu acho que foi um sim muito importante que eu falei, assim, pra minha vida, porque eu fiz amizades incríveis aqui em Ribeirão, é onde eu tenho a minha casa, é onde eu fiz a minha faculdade de nutrição, é onde hoje eu tô aqui na USP fazendo pesquisa. Então, assim, muitas coisas mudaram na minha vida por eu ter vindo morar aqui, então eu sou muito grata a esse sim que eu disse. Uma tentativa do dia a dia. Olha, eu acho que sempre tentar me colocar no lugar dos outros antes de julgá-los, né? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que tentar todos os dias, né? A gente, como a gente falou assim no episódio inteiro hoje, a gente olhar sempre não pela nossa perspectiva, pela nossa lente, mas pela lente do outro, né? A lente que o outro, a circunstância que o outro está vivendo e as experiências que ele viveu e que ele trouxe para o momento atual. Então eu acho que isso é um desafio, né? Porque às vezes a gente esquece de ser empático, mas é algo que é extremamente necessário, principalmente na nossa área, né? Uma dúvida do dia a dia. Eu diria porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Uma coisa que te faz acreditar na vida. Eu acho que, como eu falei, né? Eu sou sonhadora, então eu acho que ter a ideia de que eu posso mudar a vida, seja de uma pessoa, né? Eu acho que isso faz muita diferença para mim. Então, saber que eu posso mudar a vida das pessoas através da alimentação, saber que eu posso trazer conhecimento para alguém através dos meus vídeos. Eu acho que saber que eu fiz a diferença de alguma forma é o que me faz acreditar, assim, em tudo. Que tudo. Com certeza você muda a vida de muita gente. Que bom. Uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Olha, eu nunca tinha tentado um podcast. Arrasou. Você viu? Eu Pois ela tentei. tentou Primeira e deu vez certo. que eu tô num podcast. Mas, olha, eu nunca tentei, assim, apesar de eu ter dado aula há muitos anos e falar na frente de pessoas por muitos anos, eu nunca dei uma palestra, Legal. né? Eu nunca falei sobre um assunto específico na frente de outras pessoas, assim, numa situação que as pessoas foram até mim para isso, né? Porque na escola é isso, né, gente? O professor tá lá fazendo isso, ele tá basicamente palestrando, mas ninguém queria estar lá. A pessoa só queria estar em casa. Mas, assim, eu acho que dar uma palestra um dia sobre algum assunto que eu domine é uma coisa que eu quero tentar ainda. Eu amei. Eu te incentivo e vou estar lá na primeira fileira assim, assistindo. Eu sempre tô nas suas. Eu sei. Eu sempre tô nas suas. E eu amo, inclusive. Mas eu amei te receber Eu aqui. também, amei. Amei que você tentou isso comigo. Sim. E que você continua tentando dar voz a uma nutrição tão necessária para o mundo hoje. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. O seu estudo, a sua trajetória. É recíproco. E eu fico muito feliz de contar com você enquanto colega de profissão, enquanto amiga. Conte comigo sempre. Você também, Lu. Deixa suas redes aí pra galera te acompanhar Vou e deixar. ver tudo que você vai falar. Bom, vocês me encontram nas redes através do @BiaCampanaNutri. Então, não é Bia Campanutri, é Bia Campananutri. E é basicamente isso. Todas as minhas redes são iguais. Arrasou. Então, vocês me acham em todas elas com o mesmo nome. Amém. E estou por aí, gente, nas paradas aí. Estou aí pelo mundo. Muito sucesso pra Bia. Muito obrigada. E eu espero vocês pro Isso a gente tentar na semana que vem. Tchau, tchau!